Oi, eu sou a Aline Silva, juntamente com meu colega Pedro Gustavo. Somos bolsistas do PIBID de Física do IFRN Natal Central. E hoje a gente vai trazer a socialização do minicurso 11, que é a modelagem computacional aplicada à física usando Python. Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho o Python e a gente vai ver que é uma linguagem de programação simples de manusear, porque o Python ele foi pensado, foi desenvolvido para ser focado no programador, né? Então aqui ele vai visar o esforço do homem em relação à máquina, e isso vai gerar, né? Vai ter como objetivo aumentar sua produtividade. Então o Python foi pensado para isso, foi pensado para o programador para que ele possa produzir melhor, né? Bom, ela foi lançada em 1991 pelo Guido van Rossum, que é um holandês, que trouxe essa linguagem simples, né, de manusear, para que aprimorasse os softwares que ele estava programando. Bom, o Python é uma linguagem de programação assim tão simples de usar que a gente acaba pensando, mas será que ela é de baixo nível? Na verdade, não. Ela é de alto nível, por ser tão simples, por ser pensada no programador, né? E por ter ali o objetivo de produzir mais. Então, ela é usada em grandes sistemas, como o Google, Instagram, Spotify e outras. Até a NASA mesmo utiliza a linguagem de programação Python em alguns sistemas, em afins. Uma parte importante é que é gratuita e com uma gama de ambientes de programação eficientes. Então, assim, ela também é acessível. Além de ser uma linguagem de programação simples, ela também é acessível não só para grandes empresas, né? Mas também para se eu quiser usar o Python, então a gente vai ter essa possibilidade. A indústria Light e Magic, que é o ILM, usa a linguagem do Python desde a criação do seu departamento de CGI para criar efeitos especiais. Então a gente vai ver a linguagem do Python em um dos maiores criações do cinema, que é Star Wars, que usou a linguagem de programação Python para criar os seus efeitos especiais. Como a gente pode ver aqui na imagem, para conseguir criar esses efeitos especiais, os programadores usaram a linguagem de programação Python. Por ser mais simples, por ser um filme grande, então eles optaram por escolher o Python, por ser uma coisa que vai realmente produzir e afins. Então é bem interessante essa parte para a gente saber que o Python ela não vai só programar aplicativos e tudo mais, ela também é utilizada para criar efeitos especiais e está presente na maioria das empresas que a gente conhece, como o YouTube, como o Spotify, como eu falei, a Uber, afins. É muito difícil uma empresa não utilizar a linguagem de programação Python, porque ela é realmente bem diversa e atende a maioria dos públicos, assim. Agora a gente vai ver, né, usando o Colab como ambiente de programação. Bom, o Colab é um ambiente disponibilizado gratuitamente pelo Google, que é muito simples e pode ser utilizado por quase todo mundo, né? Está disponibilizado, então as pessoas geralmente utilizam e usam a linguagem Python para programar. Então é algo acessível que não vai pesar, é gratuito e é pelo Google. Então, assim, a linguagem Python, ela por ser tão simples, é a mais utilizada. Geralmente, para utilizar na física também, a gente consegue fazer várias funções utilizando o Python e passado para o aluno, né? A gente cria um programa, a gente cria um ambiente em que o aluno possa adicionar valores, e se ele adicionar valores, o que vai acontecer depois, qual é a resposta, enfim, vai funcionar bem assim, bem simples e pode ser utilizado realmente por todos. Bom, a gente vai ver agora as variáveis da linguagem de programação Python. Então,
vão ser espaços e memórias usados para armazenar e manipular dados. E na linguagem Python, os principais tipos de dados são os inteiros, o float e string. E os inteiros, eles vão ser os números inteiros, né? 45, 30, 20, afins. O float são números decimais, né? São todas aquelas que têm os números decimais. E os strings, eles são para armazenar sequências de caracteres, como nomes de pessoa, frases, mensagens. As strings são identificadas no código por serem escritas entre aspas ou apóstrofos, né? Então, a outra linguagem também, outro dado também, que é o lógico, né? Que essas palavras podem armazenar as variáveis especiais, que é true, que é a verdade, e false, que é falso, né? E servem para armazenar o resultado de uma condição. Então, se eu pular da escada, vai ser verdade que eu vou cair. Então, é para armazenar uma relação dessa forma, entendeu? Então, esse aqui vai ser a linguagem lógica também. Bom, as variáveis, né? Cada variável pode conter apenas um tipo de dado a cada instante, né? Então, as variáveis em Python têm um tipo que é definido no momento em que a variável é criada, por um comando de atribuições. Então, cada tipo define os valores que a variável pode armazenar. Cada tipo ocupa uma certa quantidade de memória também. Então, as variáveis elas servem para isso mesmo, para dar nome às posições de memórias. Então, para que aquele dado serve, para que aquela variável serve. Então, a memória a gente vai chamar ali de variáveis da linguagem Python. Então, a gente vai ver um pouquinho agora sobre os strings, né? Que é um dado, né? Que, como eu falei, e é uma cadeia de caracteres simples, que podem ser utilizadas como aspas duplas ou simples, que é os apóstrofos, né? Que a gente conhece, como eu já falei. Então, para exibirmos uma string, vamos utilizar o comando print, colocar entre parênteses, e o comando input, né? Que serve para retornar uma string. Então, existem vários comandos que nos possibilitam manipular as strings juntamente com as variáveis. Então, se eu coloco o comando print a, então significa, eu declarei aqui a minha variável, e coloquei a minha variável a vai ser olá, galérios. E aí eu coloquei o meu print, que é o que? O meu string, que é a minha cadeia. Então, eu falei aqui que o meu dado, ele vai estar na variável a. Então quando for voltar, quando eu clicar para programar de fato, então vai aparecer lá, galérios. Então, vamos passando aqui. A gente vai ver agora um exemplo de construção de programa básico. Então, aqui a gente vai ter um programa, né, que pede valores de x e y e depois mostra o resultado de uma dada operação. Então, aqui, a gente vai declarar as nossas variáveis, que vai ser x e y. A gente vai declarar um z, que vai ser a nossa função. E aqui, a gente vai ver que x é igual a int, que é o meu input, né? Que é x igual a... E aí vai dar o resultado, que a gente colocou entre aspas. Então, a gente sabe que esse dado aqui é uma string, né? Então, a gente vai ver, ele coloca a função toda já com x, ele vai dando as funções, ele vai dando, e coloca print para entre aspas dizer igual, para a gente achar o valor. E aí ele diz que é o z. Então, quando a gente clica, ele já aparece com os valores, dando a solução para cada. Então, aqui o x vai ser 4, o y vai ser 2 e o z vai ser igual a 10. Dando continuidade aqui, eu vou apresentar para vocês agora uma ferramenta muito importante na linguagem Python, quando a gente vai utilizar ela na física, inserir ela na física, que é uma ferramenta chamada
Matplotlib. Então, para que serve exatamente essa ferramenta? Essa ferramenta ela é utilizada na plotagem de gráficos, na inserção de elementos estatísticos num programa. Até porque o que seria da matemática e da física sem esses elementos, né? sem estatística, enfim. O Matplotlib ele possui funções, comandos bastante fáceis de manejar e eles estão todos no site. Quando você abre o site do Matplotlib, e tem algumas janelas que você pode pesquisar sobre o programa e eles auxiliam bastante. E diferente, ele é bem, inclusive o Matplotlib ele é bem parecido com o MATLAB, mas ao contrário do MATLAB, ele é gratuito, ele tem código aberto. Então, utilizando a ferramenta, para utilizar o módulo do Matplotlib, que inclusive módulo, eu não expliquei ainda, é um arquivo contendo alguns comandos pré-estabelecidos, algumas coisas que vão nortear o programa, e você usa eles através do import, que no caso a gente vai usar um comando chamado import matplotlib.pyplot as plt. Podia ser outra coisa, não só plt, mas a gente vai usar plt para ficar mais simples. Outro comando muito importante é o import numpy as np. NP, como PLT, a gente pode usar qualquer coisa, não precisava ser NP. Mas o numpy, ele serve para quando nós vamos usar ângulos nos gráficos, na estatística. A gente não vai ser o caso agora, porque a gente vai trabalhar só com linhas, mas é importante saber disso. O PyPlot possui comandos variados para a criação de diferentes estruturas gráficas. Ou seja, a gente pode criar linhas, blocos, imagens, listas, eixos, gráficos em pizza, gráficos em barra. O Matplotlib é realmente uma ferramenta bem rica. Por exemplo, utilizando o Colab, que é o nosso ambiente de programação de estudo nessa aula, a gente vai criar aqui vamos ver aqui. Isso aqui é um gráfico simples, né? A gente, primeiramente, o mais importante de tudo, que vai gerar o gráfico, é colocar o comando import matplotlib.pyplot as plt, como a gente falou no começo. Aqui na outra linha, a gente vai botar para plotar o gráfico. Não, desculpa. Na terceira linha a gente vai usar esse comando para plotar o gráfico, e aqui estão as coordenadas, né? Isso aqui é mais ou menos uma matriz. E aqui está o gráfico. Os outros elementos, como plt.figure, figure size, eu vou explicar daqui a pouco, e plt show também. Agora, para concluir, nós vamos fazer um exercício juntos. Eu vou abrir o Colab e a gente vai dar uma olhada em como funciona na prática. Eu vou explicar mais alguns pontos que eu não expliquei no slide, porque a gente aprende mais programação, a gente realmente aprende na prática e não tanto na teoria assim. Então eu vou abrir aqui. Pronto, eu já abri aqui, e primeiramente, né, o mais importante é a gente já botar o comando para o módulo funcionar. E agora vamos criar uma questão. Vamos ver, a nossa questão vai ser
Agora, para o vídeo ficar mais simples, né, eu vou só dar um Ctrl V aqui, que eu já planejei uma boa parte disso. E detalhe, a gente podia... Isso aqui não vai aparecer, isso aqui é só um print, o programa ele vai escrever isso. Então a gente podia adicionar isso aqui como se fosse comentário. Aí ia ter só o que está escrito entre aspas com a hashtag aqui. Mas vamos deixar assim para fazer uma aplicação do que a gente aprendeu. Agora o que a gente precisa fazer aqui é definir alguns valores. Então, primeiro valor, V recebe 42, né? 42 quilômetros. S0, que vai ser a nossa posição inicial, S0 recebe posição inicial, vamos botar como se fosse 0. Agora que a gente vai desenvolver a parte que é mais da questão, né? Então a gente vai botar o que aqui? O T é igual a float input. A gente vai fazer uma pergunta, né, para o usuário. Input, entre aspas. Pronto, essa aqui é a nossa pergunta, que eu já copiei, já colei direto. E agora a gente vai adicionar a equação que vai ser trabalhada pelo programa, que no caso a equação é aquela que a gente tem ali. Então nós vamos ter aqui que S recebe S0 vezes, desculpa, mais, abre parênteses, V vezes T. E agora, né, para a resposta ficar bonitinha, a gente bota aqui print, abre parênteses, pronto. Lembrando, galera, que esses valores aqui, o T e o S, eles não são valores para serem escritos, eles são variáveis. Pelo menos o T é uma variável, o S o S é uma variável. Enfim, são variáveis, a gente vai atribuir valores a eles. Agora a gente vai partir para uma parte que eu fiquei de explicar para vocês, que é a possibilidade da gente configurar o tamanho do gráfico, as dimensões do gráfico. Então, para isso a gente vai usar esse comando aqui. Aí, por exemplo, deixa eu pensar. Vamos botar aqui uma dimensão que eu gosto mais, ela é mais compacta. 15, não, 4. Pronto. E agora, né, o que a gente vai fazer é dar o comando para plotar o gráfico, que é plt.plot. Agora aqui a gente vai botar as coordenadas, que é 0,42. Agora a coordenada y, que é 0,t. Essa coordenada aqui a gente não vai botar atribuir um valor fixo, porque ela vai ser o resultado do que o usuário vai responder aqui. Então vamos dar um run aqui para iniciar o programa. Pronto, aqui ele pergunta quanto tempo se passou, né? A gente já fez ali junto. Vamos botar aqui 2. 2 aqui, né? Que são 2 horas. Bom, aqui aparentemente deu um erro. E eu poderia cortar essa parte, mas eu acho que é importante a gente ver que é comum dar erro, né? As situações não são perfeitas. E vamos olhar aqui o que deu errado. Ele indica que onde deu errado foi no S, foi na linha 9.
E o erro foi que o V não está definido. Então vamos ver aqui o V. V, certo? Esse aqui, ele... Ah, já vi qual é o erro. Esse V aqui, ele tá minúsculo. E esse aqui, ele tá maiúsculo. Já vamos ajeitar aqui, né? Botar o V, pronto. Agora já foi. Dá um run aqui de novo. 2. Certo. Agora foi, deu certo. Só que teve mais um errinho aqui. E eu vou consertar aqui com vocês. Ó. O gráfico, primeiramente, ele tá no tempo pela velocidade. E não é isso que a gente quer. A gente quer a velocidade pelo tempo. E outra, que aqui não vai ser uma reta na diagonal, né? Uma semi-reta na diagonal. Ele vai ser uma reta na horizontal, porque a velocidade é constante. Então o que a gente vai fazer aqui é só alterar aqui, alterar as ordens. Então aqui a gente bota de 0 a t. E aqui a gente bota de 42 a 42, porque a velocidade não vai variar, correto? Então dá um run aqui, bota 2 de novo, enter, pronto, agora tá certinho, a velocidade continua constante e vai até 2 segundos, tá certíssimo. Então, né, o que a gente pode fazer agora, aqui o gráfico tá meio feio, não tem dizendo nem o que é o gráfico. Aqui nos eixos das abscissas e paralelas tem só números aleatórios em uma reta no gráfico, no plano. Então o que a gente vai fazer agora é deixar isso um pouquinho mais organizado. Primeiro a gente vai dar um título para o nosso gráfico. Então vai ser plt.title. Vamos botar o nome do gráfico de gráfico, certo? Agora, a gente vai dar o nome do eixo X, então vai ser plt.xlabel tempo em horas, certo? Agora o nome do eixo Y, plt.ylabel, abre parênteses, velocidade em quilômetros por hora, certo? Agora vamos ver se dá certo, fica mais bonitinho. Vou botar aqui 2 horas, enter. Gata. Foi. Ah, faltou uma coisinha aqui. Faltou o parêntese ali. Vamos botar o parêntese, porque assim fica difícil, né? 2. Pronto, agora foi. Tá aqui. Esse eixo aqui é a velocidade em km por hora. Esse aqui é o tempo em horas. Tá ótimo. É desse jeito aqui mesmo que devia ficar. Não tem mais muito mistério acerca disso. E uma coisa que eu recomendo para vocês é que, enquanto forem assistindo o vídeo, abram um Colab. Como eu disse, é um ambiente de programação gratuito que você acha no browser. Vão treinando, copiando o que eu estou colocando aqui e tal. O Colab em si, o Matplotlib, são assim, ambientes riquíssimos de programação. O Matplotlib enquanto ferramenta e o Colab enquanto realmente um ambiente de programação, né, que fomenta o Python, que é um código, uma linguagem assim incrível, que não é muito complexa, é simples, mas é muito abrangente em seu conteúdo. E eu recomendo que vocês
treinem essa parte de programação, é muito importante realmente. E se aperfeiçoem, se interessarem, testem novas possibilidades com essa linguagem e nesses termos que eu propus aqui. E é isso. Bons estudos e a gente se vê na próxima.